Iniciar, irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Nós vamos revelar que o profeta Jeremias fala ao povo de Deus. O contexto que Jeremias escreve é um contexto de desobediência do povo de Deus, como o povo tinha deixado Deus de lado, depois de ter visto tantas atuações de Deus na vida do povo, ter experimentado tantas coisas e ter negligenciado a comunhão com Deus. Nós temos estudado nessas últimas 2 semanas na Escola Bíblica Dominical sobre a perseverança do povo de Deus e ali fala da questão de pessoas que, se algumas pessoas experimentam todas essas bênçãos espirituais, estão ali junto com o povo de Deus, mas elas deixam a palavra de Deus, apostatam da fé, não há possibilidade de haver mais arrependimento para elas. Quando Jeremias chega ao povo de Deus trazendo essa alerta, ele traz uma alerta ao povo que estava já farto de receber sinais de Deus, mas estava agindo como se não conhecesse a Deus. Isso é um fato muito comum na nossa sociedade, um fato muito comum dentro da igreja, onde pessoas já ouviram tanto da palavra, e nós temos um acesso tão grande à palavra de Deus, nós temos os mais diversos meios para encontrarmos informação, pregações e sermos edificados com elas, e ao mesmo tempo as pessoas se distanciam cada vez mais da palavra, se distanciam cada vez mais de Deus. O profeta Jeremias, lá no capítulo 2, ele diz o seguinte: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então aqui Deus começa falando através do profeta Jeremias, para que ele fale a Jerusalém, como se Deus, usando a ilustração de Israel, como se ela fosse uma jovem noiva, usando essa ilustração de Deus como noivo e Israel como uma noiva, de como ela era fiel e seguia a Deus no deserto, em meio a todas as dificuldades. A noiva estava ali e lembrando do amor que a noiva tinha também. Então aquela ideia de um relacionamento, a Bíblia traz em diversos momentos essa ilustração do nosso relacionamento com Deus, fala de Israel no Antigo Testamento, de Israel como uma noiva e de Deus como um noivo, um esposo, um noivo que irá desposar. O Novo Testamento vai trazer a igreja como noiva de Cristo, Cristo como seu noivo. Então a Bíblia está repleta de situações, de ilustrações como estas, que envolvem o nosso relacionamento para com Deus, que diz respeito à fidelidade, respeito e cuidado que deve haver dentro de um relacionamento. Esta fidelidade que deve haver da nossa aliança feita com o nosso Deus. Por isso Deus fala através de Jeremias, lembra de tudo isso. Lembra de quando você era jovem. Volta a olhar para como você era antes. Quando Deus fala isso, Ele está querendo que o povo lembre, não porque por um motivo qualquer, mas sim porque o povo precisava relembrar, porque já não vivia mais daquela forma.
Deus está falando aqui, olha, você não é mais como era antes. E não porque você não é mais jovem, mas porque você mudou a sua atitude. Porque você não é mais amorosa e fiel como você era no início da caminhada. Dentro de um casamento, isso também pode acontecer. Um relacionamento, onde um casamento começa bem e o casal chega em um momento e ele desanda o relacionamento. É como se a Deus chegasse para o casal e falasse: lembra do início do relacionamento de vocês, cheio de amor, cheio de juras de fidelidade eterna, cheio de dedicação ao outro, e agora que as coisas mudaram entre vocês. O relacionamento entre vocês já não é mais o mesmo. Deus está querendo mostrar isso para nós. O relacionamento de vocês para comigo mudou. Lembrem-se de quando vocês eram consagrados a mim. No versículo 3 fala de que todos aqueles que vinham até vocês para fazer mal contra vocês se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles. Isso a aliança abraâmica já falava isso. Se vocês lembrarem lá da aliança que Deus faz com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, todos aqueles que vinham contra o povo de Deus, e o povo de Deus está em fidelidade para com o Senhor os protegia, o Senhor derrotava os povos inimigos, o Senhor trazia castigo aos povos inimigos, porque Deus estava cuidando da sua noiva fiel. O versículo 4 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de povos, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Olha o que Deus fala para eles. É como um noivo sendo traído. Ele fala: o que eu fiz de errado para vocês estarem fazendo isso para comigo? Qual foi o meu erro para você estar me traindo? Vocês estão se afastando de mim e indo para os ídolos. Vocês estão se voltando para os ídolos pagãos. E aqui a Bíblia, tanto nos profetas, nos vários momentos da Bíblia, vai usar a questão da idolatria como uma questão de uma prostituição. Ela é prostituição em dois sentidos aqui. Ela é a prostituição de forma figurada, porque você tem um relacionamento para com Deus, como um relacionamento conjugal. Você está traindo Deus, então você está se prostituindo com outros deuses. E o culto a outros deuses normalmente envolvia a prostituição. Eles se prostituíam embaixo de árvores, de altos, de postes ídolos. Ali eles faziam um culto aos ídolos. E ali então eles se prostituíam e traíam ao Senhor. E Deus fala através do profeta: o que eu fiz? Qual foi a injustiça que foi achada dos vossos pais em mim, para que de mim se afastassem, para que seguissem outros deuses, para que seguissem a nulidade dos outros deuses, porque eles não acrescentam em nada para vocês, não acrescentam nada. Porque vocês se afastaram de mim. Esta é a mensagem para aqueles que se afastam do Evangelho. O que Deus fez contra vocês? Qual foi a infidelidade e a injustiça que Deus cometeu para com vocês, para vocês se afastarem de Deus? Qual foi a crueldade que Deus cometeu para com vocês? Qual foi o pecado que Deus cometeu? Qual foi a traição que Deus cometeu? Qual foi a mentira que mentira Deus contou para você?
Que promessa Deus te deu que Ele não cumpriu para que você se afaste dele? Em que momento Deus te decepcionou de verdade? Se Ele te decepcionou, como foi que Ele te decepcionou? Por aquilo que Ele deveria fazer ou por aquilo que você gostaria que Ele fizesse? Então Deus fala que e continua falando no versículo 6, onde está, e sem perguntar onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, ele começa a fazer uma retrospectiva aqui. O Senhor nos fez subir da terra do Egito, nos guiou através do deserto. Deus tira o povo do Egito, abre o mar vermelho, guia o povo no deserto, sustenta o povo no deserto, dá água para o povo no deserto, não deixa a roupa do povo desgastar no deserto, não deixa as sandálias do povo desgastarem no deserto, protege o povo de Deus em todos os momentos, numa terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Em todos os perigos do deserto, Deus os protegeu, Deus os livrou dos inimigos. E Deus aqui está perguntando, então por que vocês se afastaram de mim com tudo isso que eu fiz a vocês, com a libertação que eu dei a vocês da escravidão, tirando vocês de um lugar que não era a terra de vocês, vocês eram escravos lá. E agora no versículo 7 ele vai falar, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes a abominação. Deus fala, eu tiro vocês da escravidão, eu sustento vocês no deserto, eu coloco vocês numa terra fértil, vocês não tinham terra alguma. Eu dou uma terra para vocês, uma terra que já é fértil, terra que manda leite e mel, só produzir. Dou tudo para vocês. E vocês ainda contaminam a terra. Não é interessante que tudo que Deus nos dá é bom e que nós conseguimos estragar com o nosso pecado? Vocês entraram na terra e contaminaram, e da minha herança fizestes abominação. Não é interessante que aquilo que Deus nos dá por bênção pode se tornar algo que é terrível? Nós podemos pegar algo tão bom e tornar em algo terrível. Nós podemos pegar um emprego que Deus nos deu e fazer daquilo o nosso Deus, e fazer daquilo o sentido para a nossa vida. Nós podemos pegar um dinheiro a mais que a gente recebeu, um bom salário que a gente está recebendo, uma forma de nos tornarmos arrogantes, egoístas e avarentos. Uma bênção que Deus nos deu, tornar em abominação. Nós podemos tornar uma bênção de uma promoção, ou de uma bolsa escolar, ou de uma amizade, em uma abominação, de você levar esta amizade para um outro rumo, aonde você se torna um mau exemplo. Nós usamos coisas que são bênçãos que Deus nos dá e podemos tornar isso em abominação, quando deixamos o nosso coração falar mais alto ao invés de ouvirmos a voz de Deus. O importante é ouvirmos a voz de Deus, não a nossa voz, não o nosso coração. Perceba como a nação como um todo se contamina. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricavam contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Deus dá tudo à sua noiva e a sua noiva joga tudo fora. O texto nos mostra aqui que nem a liderança espiritual da nação escapou.
Na verdade, esta liderança espiritual era o grande modelo e o grande exemplo para mostrar em que situação a nação se encontrava, porque o texto aqui nos fala que até os sacerdotes prevaricavam contra o Senhor, os sacerdotes zombavam do Senhor, os que tratavam da lei de Deus não conheciam mais a lei de Deus. É só nós pegarmos e vemos que na época de Josias a lei de Deus estava perdida, que aquele servo de Josias vai até o templo e ele encontra uma cópia da lei lá e fala: achei um livro lá, não sabia nem o que era. E quando começa a ler, Josias se arrepende profundamente e faz uma reforma naquela nação. A liderança não conhecia mais a palavra de Deus. Como isso pode acontecer muitas vezes hoje, com todo o acesso que nós temos à palavra de Deus, mas não temos o conhecimento da palavra de Deus. Ela está perdida no meio dos nossos aplicativos, do nosso celular ali, a gente não usar. Ou a nossa Bíblia está no meio de tantos outros livros e a gente só pega para vir à igreja no fim de semana. Ou a gente tem uma Bíblia lá e não sabe nem como abrir a Bíblia, está tão cheia de pó aquela Bíblia que nem você abre, quem é alérgico já tem uma crise alérgica. Às vezes não há conhecimento da Bíblia, muitas vezes de líderes espirituais, de líderes da igreja. Houve um estudo feito há um tempo atrás com pastores, em que cerca de 50 pastores alegaram, 50% dos pastores alegaram que não haviam lido a Bíblia toda. Um líder cristão, um pastor, um presbítero, sem ler a Bíblia toda. Pessoas que têm acesso, às vezes têm diversas cópias, em diversas traduções, mas não conhecem a palavra de Deus. Se você falar, você poderia me explicar aquela passagem de Abacuque? Eu não estudei Abacuque ainda, nunca estudei. São pastores que não conseguem pastorear pessoas, são líderes que não conhecem a palavra de Deus, que tornaram o cristianismo apenas mais um evento, mais uma religião qualquer onde você vai lá e fala sobre um certo Cristo. Não se há mais este conhecimento da palavra de Deus, não há mais conhecimento sobre a redenção, não há mais conhecimento sobre este Jesus Cristo, que não é apenas um homem que veio a este mundo, mas é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que nunca pecou, aquele que veio e sofreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Não há mais conhecimento no sentido de compreender a significância do que foi Cristo ter morrido na cruz, Cristo ter pago um preço em nosso lugar. É apenas mais uma história, mais um slogan para a igreja, porque é cristianismo. Mas quando você pergunta sobre a propiciação de Cristo, sobre o sangue de Cristo, ele é apenas mais palavras decoradas. Não há compreensão, não há profundidade de quem é Cristo, do que Ele fez, do que Ele é e de quando nós estaremos com Ele. Quão terrível é isso, não conhecermos a palavra de Deus, e de líderes que não conhecem, que são prevaricadores, que profetizam por meio de outros deuses, profetas que profetizam por outros deuses, profetas que profetizavam por Baal, abandonaram Deus, deveriam ser profetas de Deus, mas profetizavam por deuses pagãos, se entregaram ao paganismo. Líderes cristãos que se entregam ao paganismo, a um tipo de feitiçaria gospel dentro da igreja. Pessoas que abandonam, que apostatam da fé. Versículo 9 diz o seguinte:
Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. E até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Aqui ele usa um termo jurídico de pleitear, de colocar a julgamento isso. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandar mensageiros a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias aqui, Deus fala por meio de Jeremias, quando alguma nação como um todo deixou os seus deuses por causa de outro Deus, e ele fala, não, mas o meu povo me trocou. O meu povo me trocou por algo que não tem glória alguma. O meu povo fez algo que nem os pagãos fazem. Deus falando, eu como o único Deus verdadeiro, meu povo tomou uma atitude que nem os povos pagãos agem com os falsos deuses deles. Os povos pagãos não abandonam como um todo os seus ídolos, mas o meu povo me abandonou. O povo de Deus abandonou o Senhor para viver por meio de outros deuses. Trocou a glória de Deus por coisa que não tem nenhum proveito, nenhum valor. É como alguém chegar aqui e sabe que você tem uma nota de R$100 e fala, olha, eu tenho aqui um pedaço de papelão, que é um pedacinho do papelão da minha caixa de leite que eu comprei, você me dá os seus R$100 eu te dou esse papelão, esse pedacinho de papelão. Eles falam, então tá bom. Guardadas as devidas proporções, porque trocar Deus é muito maior do que isso. É muito mais gritante, muito mais horrendo do que isso. Você certamente não faria isso se eu chegasse com um pedacinho de papel assim e falasse para você, você me dá os seus R$100 e eu te dou este pedaço de papel. Tá, mas o que eu vou fazer com esse papel? Isso aí, tá? Me dá seus R$100. Foi isso que o povo fez com Deus. Trocou a glória de Deus por algo sem valor algum, sem glória alguma, sem proveito algum. É isso que as pessoas fazem quando abandonam Deus. Abandonam Deus por algo que não há proveito algum. Abandonam pelo dinheiro, pelo prazer, pelo descanso, por uma suposta alegria. Mas isto em si, sem Deus, e isso as pessoas não compreendem, não há proveito algum. E por isso há necessidade de se ter cada vez mais coisas, as pessoas sentem essa necessidade. Porque elas nunca estarão satisfeitas. Porque a nossa satisfação nós encontramos apenas em Cristo. É apenas Cristo que pode preencher este vazio. Senão você vai continuar gastando os seus recursos, os seus bens, a sua saúde com pedacinhos de papel. E você vai continuar alegre com seus pedacinhos de papel, cada vez mais miserável e com um monte de coisas emprestadas na sua frente. Jeremias fala que o povo cometeu 2 males. Eles deixaram o manancial de águas vivas. A ilustração de Deus aqui é como se Deus fosse um manancial, como se fosse algo que jorra águas ali, águas vivas, águas que trazem vida, aquela água que você vai
poder plantar. Você vai ter ali uma plantação boa, uma vinha muito boa. Você vai ter ali o seu trigo para produzir, para vender, para trazer renda para a sua casa, para trazer água para os seus bichinhos, para limpar a sua casa. Olha que beleza! Esse é um manancial maravilhoso, cheio de vida, com peixes ali para comer, com água para tomar, com tudo que a água nos traz de benefícios. Além de vocês me abandonarem como aquele manancial que tem tudo para vocês e vai dar aquilo que vocês necessitam, vocês fazem algo mais estúpido ainda. Vocês são estúpidos e vocês cavam cisternas, vocês cavam poços que são rachados e não retêm água. Vocês, ao invés de desfrutarem deste manancial cheio de águas, vocês querem viver por si próprios. Não, eu não preciso desse manancial, eu quero fazer as coisas de acordo com a minha vontade, com os meus desejos, do meu jeito. Eu vou cavar uma cisterna aqui, mas uma cisterna que só vai ter barro e não vai servir de nada, e só vai servir para um bichinho teu cair lá dentro, ou para um filho teu cair lá dentro. Cisternas rotas que não retêm água. Você vai morrer de sede, sua plantação não vai ser irrigada, você não vai poder tomar banho, as plantas não vão crescer, não vai ter comida, não vai ter higiene. Você está condenado. Isso é estupidez. Foi isso que o povo fez. É isso que uma pessoa, quando abandona o Evangelho, faz. Abandona o manancial de águas vivas para cavar a sua própria cisterna e viver de barro, e viver na imundície, e viver na miséria e na escravidão. Deixa Cristo, que é o nosso manancial de águas vivas. Cristo mesmo se colocou como este manancial de águas vivas. Ele é a nossa água, Ele é a nossa satisfação. Versículo 14: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos fugiram contra ele e levantaram a voz. Da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Aqui fala, Israel começou a ser presa, começou a ser escravizado por outros povos, porque abandonou a confiança para com Deus. Quando você deixa de ser servo de Deus, você passa a ser escravizado. No caso deles, acabavam sendo escravizados por outros povos, invadidos por outros povos, por babilônios, por assírios, em diversos momentos, porque confiaram em si próprios, na sua própria força, ao invés de confiarem em Deus. E veja o que o texto vai falar aqui. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberdes as águas do Eufrates? Vocês me abandonaram para beber as águas do Egito e da Assíria. O texto aqui está falando no sentido de que Israel era ameaçado normalmente por outras nações, e Deus falava: eu lutarei por vocês e eu defenderei por vocês. A aliança de vocês é comigo, Deus falava. Não é para vocês fazerem alianças com outros povos. E o povo, muito esperto, fazia diferente do que Deus falava. E aí o que eles faziam? Bom, os babilônios querem nos invadir, vamos fazer aliança com o Egito, para que o Egito nos proteja. Vamos fazer aliança com os assírios. Em alguns momentos fizeram até aliança com os babilônios. Isaías capítulo 40 vai falar isso. Eles foram lá, fizeram aliança, e Deus promete que os próprios babilônios que haviam feito aliança com eles iriam invadi-los.
Porque Deus está falando, vocês estão confiando nos povos ao redor de vocês para proteger vocês, enquanto eu falei que ia proteger vocês. É aquela confiança de fazer aquilo que você acha que é certo, não aquilo que Deus fala que é certo. Deus está falando que lucro você terá? Não vai ser um povo que vai te proteger. Se Deus te prometeu uma provisão, Ele te proverá, não por meio de alianças espúrias com povos pagãos, não por meio de algo escuso que você vai fazer, um negócio ilegal que você vai fazer. Se Deus te prometeu algo, se Deus nos dá da sua promessa, nós confiamos nele, não vamos fazer do nosso jeito. Nós não vamos dar jeitinho, fazermos falcatruas, sermos desonestos, agimos de má fé para com os outros, porque queremos algo. Se Deus vai nos dar, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu vou roubar. Não, confio na provisão de Deus. Eu estou passando por um momento difícil na minha casa em algum sentido. Vou colocar nas mãos de Deus, mas não vou fazer nada que seja contra a vontade de Deus, alguma coisa extrema que vá causar prejuízo a alguém aqui, achando que eu vou resolver a situação dessa forma. Eu vou confiar em Deus. Vou continuar sendo honesto, vou continuar honrando o pai e mãe, eu vou continuar sendo fiel no meu relacionamento. Vimos diversos momentos isso na história. A aliança de Deus com Abraão, Deus daria a ele uma descendência. Aquela promessa que Deus dá demora um certo tempo. Sara oferece a sua escrava, Agar, para ter uma relação com Abraão, para que tivesse um filho. Aquele filho de Agar não seria filho da aliança. O filho da promessa seria filho de Sara. Deus prometeu um filho a Sara. Mas Sara é velha, Sara já tem problemas, ela não pode ter filho. Deus prometeu que era Sara. O ser humano desde aquela época já procura dar os seus jeitinhos. Deus não quer que nós demos jeitinho, Deus quer que nós confiemos nele. Deus nos pede fidelidade e amor a Ele. Deus é fiel a nós. A Bíblia nos fala que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E o texto fala ali, versículo 19: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. Malícia que castiga, a infidelidade que repreende. E ele fala: vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor. Aquele que teme o Senhor compreende quão amargo e quão terrível é estar longe do Senhor. Quão amargo é nos entristecermos ao Senhor. Quão terrível é entristecermos a face de Deus e desonrarmos a fidelidade e a santidade dele. Nós, o povo de Deus, somos chamados a nos voltar para o Senhor, para aquele que pode nos dar a restauração para com Ele. E por meio de Cristo nós somos restaurados. O Senhor chama o seu povo para se voltar para Ele. Vemos diversos exemplos nas Escrituras onde pessoas em momentos desobedeceram ao Senhor, mas se voltaram para o Senhor. Vemos Pedro negando a Jesus, mas ele chora amargamente e se volta para o Senhor, e aquela negação ao Senhor, depois daquele momento, Pedro se torna um servo impetuoso, um servo que leva a palavra de Deus com fidelidade, um servo
fiel, corajoso, que dá a sua vida por amor a Cristo. Nós vemos o apóstolo Paulo, que consentia com a morte de cristãos, que perseguia cristãos e que se torna um servo fiel a Deus, que se torna de perseguidor a um perseguido. Nós vemos diversas pessoas ao longo da história que se tornaram, que eram devassos, que eram iníquos. Agostinho de Hipona mesmo era um devasso, um iníquo, mas que se prostrou aos pés da cruz de Cristo e se tornou um homem de Deus, um servo de Deus. E tantas outras pessoas que nós podemos conhecer. Então o Senhor nos chama para uma vida de restauração, nos chama aos pés da cruz de Cristo, para vivermos o Evangelho e não nos afastarmos dele. O Senhor nos chama para olharmos para tudo aquilo que o Senhor nos fez, de como o Senhor nos tirou do pecado, da escravidão, e Ele nos trouxe para junto dele, de como nós devemos voltar a ter o nosso relacionamento para com Ele, uma relação de amor, de fidelidade a Ele, de zelo pela glória do Senhor. É o que o Senhor quer de nós, uma vida de fidelidade. E a grande paz que nós temos em nosso coração é que por meio de Cristo os nossos pecados são levados, são carregados, são apagados por meio do sangue de Cristo. Todas as ofensas que nós cometemos para com Ele, quando nós nos arrependemos do Senhor, o sangue de Cristo é suficiente para nos suprir, para nos tirar este peso, para que nós possamos viver de forma alegre e exultante aos pés do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.